Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica de máquinas. Na aula de hoje, vamos continuar aqui na dinâmica dos camis, só que, ao invés da gente tratar o nosso problema como uma simplificação sem o amortecimento, sem aquela dissipação de energia, agora a gente vai incluir a dissipação de energia, que é representada pelo elemento do amortecedor. Então, essa aí já é a nossa última matéria. Última coisa que a gente tem que ver é essa, um sistema já com amortecimento. Vimos onde que são utilizados os camis, para que eles servem, por que eles são tão úteis, como que a gente estuda o sistema de camis seguidor, quais são os tipos de camis que a gente tem. Então, todos esses tipos aqui são interessantes para você estudar. Como que a gente classifica eles, quanto ao movimento, a trajetória, a superfície, ou também classificar os camis quanto à forma. Então, a gente tem diversas maneiras de classificar os nossos camis e os nossos seguidores. Vimos cada um deles aqui, ó, cada uma dessas divisões que poderiam acontecer também, os dos mais comuns. Aqui são todos as nossas variáveis que a gente considera nesse nosso capítulo. O nosso modelo mais simplificado é esse, onde que a gente tem um sistema unido pela força, onde que o cami vai estar em contato com o seu seguidor. E esse contato aqui, no caso, está sendo promovido através dessa força dessa mola, mas pode acontecer também por conta da gravidade. Mas no caso aqui, a gente está considerando que tem essa mola aqui e tem um elemento elástico que a gente faz a nossa simplificação. Então, vimos aqui qual que era o modelo de 1 grau de liberdade. 1 grau de liberdade porque apenas com uma variável eu consigo descrever todo o movimento desse sistema. Então, se eu tiver a posição em x, eu consigo descrever todo o meu sistema. Eu tenho aqui um elemento de mola. Esse elemento de mola representa toda a elasticidade do meu problema. Então, é como se fosse a representação dessa molinha e toda a elasticidade envolvida aqui, não só da mola. Temos também um elemento de amortecedor. Esse elemento de amortecedor aqui é para dissipação de energia. Caso a gente não tivesse um elemento de dissipação, o seu seguidor ficaria vibrando indeterminadamente. Temos aqui também o cami, tem um contato lá com o seguidor, e nesse contato é gerada uma força. Essa força a gente consegue escrever ela através desse Fc, que é a força do cami através do tempo. Então, a força que esse cami está fazendo aqui nesse seguidor no tempo é esse Fc de t. Com isso, o que a gente quer determinar no nosso problema? Nós queremos determinar a posição do problema das nossas massas em qualquer instante de tempo, a velocidade em qualquer instante de tempo, e a aceleração em qualquer instante de tempo. Sabendo disso, então, a gente vai determinar o quê? A posição, velocidade e aceleração, a gente encontra lá aquela parte da cinemática do mecanismo, que isso aqui a gente está tratando como um mecanismo mais simplificado. E para que a gente encontre o nosso equacionamento para resolver isso, nós consideramos apenas as forças, hein? Então a gente faz um diagrama de corpo livre nesse elemento de massa. Então, no elemento de massa concentrada do seu seguidor, você tem a força que vem da mola, a força da dissipação de energia do amortecedor e a força que vem do cami, que é a real força que está excitando o problema. Então, para isso, a gente depois faz somatório de forças é igual a massa vezes aceleração para encontrar a nossa equação característica. Só que, inicialmente, a gente começou a estudar o esquema do modelo dinâmico um pouco mais simplificado. Esse modelo não tinha um elemento de amortecimento. A gente considerava apenas um elemento elástico, representado aqui pelo nosso K da mola. Por isso, a gente tinha só uma força para baixo, uma força para cima. Então, fazendo o somatório das forças, a gente via que a força do cami menos a força ali do seu seguidor seria igual a massa vezes aceleração. Então,
ajustando aqui nossa equação, como a força do seguidor não é a força dessa mola. Então, essa força da mola é Kx. Então, substituindo aqui, a gente tinha essa equação característica do nosso problema. Mx dois pontos mais Kx é igual a Fc. Então, a gente viu que tinha duas respostas que a gente tinha que achar. A resposta homogênea e a particular, ou a transiente e a permanente. Essas duas respostas, depois que elas eram somadas, dava a nossa solução do problema. Então, essa aqui é uma das respostas. Temos primeiro uma resposta, depois com a outra resposta, a gente determina qual é a nossa resposta completa. Agora, vamos partir para o sistema amortecido. A gente saiu lá daquele sistema que tinha só o elemento de elasticidade. Agora a gente tem o elemento de dissipação. O elemento de dissipação é o amortecedor. Então, introduzindo esse amortecimento, como está mostrado aqui, como que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o somatório de forças. Então, a força do câmbio positiva menos a força da mola menos a força de dissipação é igual a massa vezes aceleração. Então, temos essa equação aqui. Então, a gente vai ter, depois de substituído, qual que é a força da mola? Kx. Então, Kx substituído aqui, nós temos o Kx. E qual que é a força de dissipação? A força de um amortecedor pode ser expressa como Cx', Cx', C velocidade. C é a constante de amortecimento do amortecedor e x' é a velocidade do sistema. Isso tudo vai ser igual à força do câmbio. Então, essa aqui é a nossa segunda equação característica. A outra, a única coisa que tinha diferente é que a gente não tinha esse elemento do amortecimento aqui no meio. Beleza. Então, a gente tem, de novo, duas soluções para serem propostas. Uma solução homogênea e uma solução particular. Primeiro, a gente vai lá para a solução homogênea. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez com a outra. A gente separa a equação diferencial em as componentes homogêneas e particulares. Então, a primeira coisa, a gente divide isso aqui tudo pela massa, igual a zero aqui. Então, dividindo tudo pela massa, nós achamos esses valores, em que a solução para essa equação diferencial que a gente achou, ela tem essa forma aqui, ó, essa forma exponencial, R da exponencial de ST, em que R, esse R aqui e esse S vão ser constantes que a gente determina. Agora, se a gente diferenciar isso, derivar uma vez e derivar outra vez. Então, se a gente deriva a posição uma vez, a gente tem a velocidade. Qual que é a derivada da exponencial? É a exponencial vezes o argumento dela. Então, aqui, ó. Se antes a gente tinha REST, então a gente passa o S lá para baixo, RS é de ST. E se a gente derivar de novo, vai virar um S quadrado aqui na aceleração. Então, pegando esse nosso x e essas velocidades, substituindo na nossa fórmula característica, a gente encontra isso aqui, ó. Então, essa parte entre o parêntese, vezes o RE de ST, é igual a zero. Então, a gente tem duas possibilidades aqui, gente. Ou o nosso R vai ser zero, ou tudo isso aqui entre parênteses tem que ser zero, para essa equação aqui ser verdadeira. Já que esse termo aqui, ó, é ST, ele não vai ser zero. E se por um acaso a gente tivesse só esse R aqui igual a zero, então a nossa solução também seria zero, tudo seria zero. Quer dizer que isso não é uma solução. Para isso ser verdade, a gente vai adotar que tudo que está aqui entre o parêntese é igual a zero. Então,
você vai sobrar com a equação quadrática, a equação de segundo grau, aqui, ó, o S quadrado, mais o C sobre o M, S, mais o K sobre M é igual a zero. Isso é a equação de segundo grau, aquela que você resolve através de Bhaskara. Então, fazendo lá, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, se não me engano. Faz tempo que eu não resolvo uma equação quadrática. Essa equação a gente chama de equação característica da nossa da equação diferencial. E a solução dela, então, vai partir das raízes da do nosso S. Então, se a gente pegou essa equação aqui, uma equação quadrática, vai encontrar duas raízes. Uma que é mais e a outra que é menos. Então, achamos aqui o S1 e o S2 para essa equação diferencial ordinária. Beleza. E essas duas raízes aí, elas fornecem dois termos que são independentes para a nossa solução homogênea. Então, o nosso x vai virar o seguinte, vocês lembram que antes era R, E de ST. Só que agora a gente tem duas raízes. Então, vai ser R1, E de S1T, R2, E de S2T. Isso para quando as nossas raízes forem diferentes. Caso elas forem iguais, isso aí não vale. Se elas forem iguais, que é esse caso aqui, ó, se o S1 for igual ao S2, então, uma outra forma da nossa solução vai ser necessária. E o que vai acontecer? Para que o S1 seja igual ao S2, a gente tem que ter isso aqui como verdade. Então, tendo isso aqui como verdade, tirado lá daquelas outras equações, lá do que vem daqui, para isso aqui tudo ser verdade, a gente resolvendo isso, vai encontrar essa fórmula aqui, ó. C é igual a 2m de raiz de k sobre m. Ou, o que é raiz de k sobre m, gente? É a frequência natural não amortecida. Então, 2m ômega n. E isso a gente vai chamar de C crítico, ou o amortecimento crítico do seu sistema. Essa fórmula aqui, quando essas duas aqui forem iguais. E esse valor que a gente encontrou para o C, que é o CC, a gente chama de amortecimento crítico. E quando isso acontece, quando ele passa pelo amortecimento crítico, o seu sistema vai se comportar de uma maneira totalmente única quando ele for criticamente amortecido. E a solução para esse sistema aí, a gente tem a seguinte. Então, a gente utiliza aquela fórmula para um S1 igual a S2, que é igual a menos C sobre 2M. C é a constante do amortecedor, M é a massa. Isso aí vai ser útil para a gente também definir uma razão que é chamada de fator de amortecimento, ou razão de amortecimento, que é designada por essa letra, que é o amortecimento real, então é o seu C real do amortecedor, dividido pelo amortecimento crítico do seu sistema, aquele onde o seu sistema se comporta de forma única. Então, se a gente substituir aqui a nossa fórmula do C crítico, também a gente encontra isso aqui, ó. A gente vai utilizar isso no exercício hoje. Podemos relacionar o fator de amortecimento com a constante de amortecimento do amortecedor através dessa fórmula. Então, se eu te der um exercício com a constante de amortecimento, você pode transformar para o outro. Ou se eu te der aqui o fator de amortecimento, você pode transformar para isso também. O que você quiser trabalhar, porque a gente tem equações para trabalhar tanto com o fator de amortecimento, tanto com a constante de amortecimento. E agora, já que a gente tem um sistema amortecido, tem a dissipação de energia, não vai ter aquela frequência natural não amortecida, porque a gente tem um amortecimento. Então, a frequência natural vai ser alterada. Como que ela vai ser alterada? Através dessa fórmula aqui, ó. Então, a nossa frequência natural amortecida, ela vai ser um pouquinho menor.
porque a gente tem essa dissipação de energia. Então, com isso, a gente calcula através dessa fórmula, é a raiz de K sobre M. Raiz de K sobre M é a frequência natural, gente. Menos C sobre 2M ao quadrado. E, com isso aí, a gente vai obter uma expressão para a nossa equação características em termos adimensionais. Quer dizer, eu não preciso escrever essa equação aqui, gente, ó, essa aqui, com termos de amortecimento aqui, da constante de amortecimento. Eu posso colocar nesses termos aqui do nosso fator de amortecimento. E lembrando, se eu estou dividindo o amortecimento pelo amortecimento crítico, é adimensional a unidade. Então, em razões adimensionais, a gente escreve dessa forma aqui, ó. A nossa raiz 1 e raiz 2 são calculadas assim. Beleza. O que a gente tira disso tudo? Que a nossa resposta do sistema vai ser determinada pelo nosso fator de amortecimento. Então, isso aqui vai influenciar no formato da nossa resposta. A gente tem 3 casos que são possíveis. Primeiro caso, nosso fator de amortecimento é maior do que 1. Quando ele é maior do que 1, as raízes vão ser reais e distintas. Esse caso 1 a gente chama de superamortecido, quando o amortecimento é muito grande. E a nossa solução vai tomar essa seguinte forma. Então, a gente sai daquela solução lá e vem para essa solução aqui, ó, levando em conta que o seu fator de amortecimento é maior do que 1. E como que é a resposta desse nosso sistema? A gente vai pegar uma resposta homogênea e mais uma particular para encontrar a resposta completa. É mais ou menos isso que acontece. Já o nosso caso 2, a gente tem o fator de amortecimento igual a 1. Então, nossas raízes vão ser reais iguais. Com isso, a gente vai chamar o nosso sistema de criticamente amortecido, com 1. E essa solução lá que a gente tinha visto antes vai ficar da seguinte forma. Já que as raízes são iguais, a gente põe aqui, ó, R1 mais R2T é de menos ômega NT. Lembrando, olha aqui, ó, essa é uma solução homogênea, essa é uma particular. Quando a gente soma as duas, a gente tem a resposta completa do nosso sistema. E o caso 3 é quando a gente tem um fator de amortecimento menor do que 1. Quando ele é menor do que 1, as nossas raízes são complexas e conjugadas. E a nossa solução lá, da nossa equação, são complexas. Então, a gente vai ter que inserir esse termo do J aqui, ó, raiz de menos 1, lá dos números complexos. A hora que a gente substituir isso da nossa equação, a gente vai encontrar, então, aqui a nossa solução. Nossa solução é essa, que dá para melhorar um pouquinho mais. Então, melhorando ela um pouquinho aqui, levando em conta a identidade de Euler, lá da matemática em si, utilizando conceitos trigonométricos também, a gente consegue chegar nessa equação aqui, ó. Essa equação é a nossa solução. Ela leva um A, cosseno de alguma coisa, B, seno de outra coisa. Isso é praticamente aquilo que eu mostrei para vocês na outra matéria, onde você tinha um A, tinha um B, e a partir das condições iniciais você determinava esse A e esse B. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou apresentar para vocês no exercício uma fórmula escrita de outra forma, só que é a mesma coisa. Então, lá vai estar exatamente a mesma coisa. Ou aí você pode calcular aqui o seu x0 na forma polar. Também você pode tirar isso aqui, ó, da forma retangular para a forma polar. Então, calculando na forma polar, você vem para essa forma aqui. Eu cortei um pedacinho aí da imagem. Vou ver aqui se eu coloco de volta esse pedacinho. Então, temos aqui, ó,
o φ vai ser o arco tangente de B sobre A, e o x0, que é essa amplitude aqui, raiz de A quadrado mais B quadrado. Você pode colocar tanto no formato retangular quanto no formato polar. As duas soluções estão corretas. Lembrando, olha aqui, ó, resposta amortecida. Resposta amortecida, a gente tem a solução homogênea mais a solução particular. Isso aqui, gente, é o que acontece na maioria dos casos. Então, a gente tem um termo que é aqui que vai ficar variando para cima e para baixo, e somado com outro termo aqui decorrente do amortecimento, a gente vai ter, então, sempre uma diminuição da nossa resposta, só que de forma cíclica. Beleza. Solucionamos a primeira parte, a solução homogênea. Agora vamos para a particular. A particular é simples porque é igual lá na outra forma. Quando a gente tem uma função de excitação aqui, ó, desse tipo, uma função harmônica, tem uma certa amplitude de excitação, uma frequência de excitação e o tempo, eu vou ter uma resposta particular desse mesmo formato. Então, a minha resposta vai seguir esse formato. Se isso aqui for seno, a minha resposta vai ter um seno. Se isso aqui for cosseno, a minha resposta vai ter um cosseno. Então, estou falando aqui, ó, de modo diferente da solução homogênea, que é sempre a mesma, independente da entrada. Essa solução particular vai depender da função de excitação. Então, tudo vai depender de como eu estou excitando o seu sistema. Então, F0 é a força de amplitude de excitação, ômega F, ou ômega só, eu utilizo o ômega, gente, só o ômega já tá bom. Ômega é a frequência circular aqui da nossa função de excitação, e a partir disso a gente começa a calcular a nossa resposta. Nossa resposta aqui forçada, ou a resposta particular, então a gente tem uma amplitude seno de a frequência de excitação tempo menos um ângulo de fase. Então, esse ângulo de fase aqui pode acontecer de ter ou de ser zero. Depende do problema da sua excitação do seu sistema. Então, XF aqui é a nossa amplitude. Igual a gente tinha calculado lá nos outros exercícios, a amplitude da resposta forçada. Aqui a fórmula muda um pouquinho, onde que a gente tem o F0 sobre essa raiz aqui inteira. O nosso ângulo de fase é calculado através disso, então isso aqui tudo são coisas que a gente já tem no exercício, essa força já tem, o K já tem, a massa já tem, esse ômega aqui também está aqui, tudo isso a gente já tem e consegue calcular. Agora, se você quiser, ao invés de utilizar a constante de amortecimento C, utilizar o fator de amortecimento, dá para usar também. É só adaptar essa fórmula. É a mesma coisa adaptada. Tanto que no exercício eu mostro as duas fórmulas para vocês. Agora, substituindo lá na nossa equação do sistema, a gente consegue também calcular através do nosso fator de amortecimento, que é esse aqui. Então, esse é o nosso fator de amortecimento. Lá no exercício, vocês vão ver que a única coisa que eu fiz diferente é passar esse termo que está aqui embaixo para aqui para cima. E lembrando, o que é frequência sobre a frequência natural? A frequência de excitação sobre a frequência natural é o fator de frequências, a razão de frequências R. Então, lá para vocês eu escrevo R, mas esse R é isso que está aqui entre os parênteses, ó, esse parêntese. Então, essa aqui é a nossa razão de frequência. E se a gente dividir a nossa amplitude, dividindo a força de excitação, esse F0, pela nossa constante de mola, a gente tem a razão de amplitude. Essa razão de amplitude... Peraí. Falei errado. Razão de amplitude é esse XF dividido por isso. Isso que está aqui embaixo, gente, é a deflexão estática. Falei errado. Deflexão estática
Vocês viram isso até lá em resistência dos materiais. Deflexão estática é a força sobre a constante de mola do seu problema. E a amplitude dividido por isso, por essa deflexão estática, a gente tem a razão de amplitude, que é isso aqui tudo. Se eu pedir para vocês a razão de amplitude, é para calcular essa divisão aqui. E, por fim, como que fica a nossa solução? Então, a solução completa fica uma soma da homogênea com a particular. Então, somando aqui o termo homogêneo e o termo particular. Isso aqui é uma das formas da gente encontrar a solução para esse problema. Tem outras formas, tanto que no exercício eu escrevo de outra forma isso aqui, ó, com seno e cosseno. Mas vai ser a mesma coisa, a gente tem a forma polar e tem a forma retangular de escrever. Você escreve da forma que achar mais fácil para você. Então, o nosso termo homogêneo, que é esse aqui, representa a nossa resposta transiente. Transiente é aquela que depois de um certo tempo ela para. Só que ela vai ser reintroduzida quando o nosso sistema sofrer mais um novo distúrbio. Então, se eu vou lá e excito o meu sistema e paro, ela vai parar depois de um tempo. Mas só que se eu excito de novo, ela vai voltar e vai continuar assim, né, por diante. E o nosso termo particular, que é esse termo aqui, ele vai representar a resposta forçada ou a resposta em regime permanente, de uma entrada que é senoidal ou cossenoidal, tanto faz, vocês lembram, ó, pode ser seno ou cosseno, tanto faz, que vai se manter enquanto a função de excitação estiver presente. Então, enquanto eu tiver o Kami fazendo aquela movimentação para ficar em contato com o meu seguidor, eu vou ter essa resposta aqui. Beleza. Então, esse autor aqui, o Koster, ele descobriu que um valor típico da razão de amortecimento para um sistema de Kami seguidor é mais ou menos de 0,06. Então, se ele é 0,06, ele é subamortecido e ele entra em ressonância quando ele está em frequências perto, quando a razão de frequência está perto de 1. Beleza, vamos lá fazer o exercício. Gente, eu não estou fazendo vídeo de solução para isso, porque o exercício é tão grande que requer, tipo assim, um tempo muito grande para eu fazer e conferir devagarinho para ver se está tudo certo. Se eu fosse fazer de uma vez, provavelmente ia dar alguma coisa errada. Então, é melhor fazer aqui desse jeito, explicando esses grandões aqui. Beleza, vamos lá. Esse é um exercício do Kami seguidor amortecido. O sistema Kami seguidor é descrito abaixo. Temos um sistema de 1 grau de liberdade. Esse sistema de 1 grau de liberdade tem um elemento de amortecimento. E tem um elemento de mola. Então, tem um amortecimento e tem um elemento de mola. Fora a minha força do câmbio. Então, o que eu tenho aqui de propriedades? Tenho que a massa do meu seguidor é de 2 kg. Tenho que a frequência de excitação aqui, ó, dessa força é de 11 radianos por segundo. Tenho que essa constante de mola é dada por 1000 newton por metro. Tenho também que a força de excitação
aqui da minha força de excitação, a amplitude da força de excitação é esse F0 de 500 newton, e tenho também o fator de amortecimento. O que é que o fator de amortecimento está relacionado? Com o meu C. A gente consegue sair de um para o outro. Então, te dei o fator de amortecimento e também te dei as condições iniciais. Sua posição inicial do problema é 3 centímetros. E a velocidade inicial do problema é 0. Quero saber qual que é a amplitude da resposta permanente, a fase com respeito à força de excitação e a resposta completa do meu problema. Primeira coisa, vamos montar nossa força de excitação. Qual que é a força de excitação? Ela tem um F0 de 500 newton e tem uma frequência de 11 radianos por segundo. E eu estou falando aqui para vocês que tem um formato de seno. Então, a gente coloca 500 seno de 11t. Essa é a nossa força de excitação do CAMI. Agora, vamos lá para a resposta completa. Como que a gente escreve a nossa resposta completa? Eu tenho aqui uma outra forma de escrever. É exatamente aquelas mesmas equações, só que escritas de uma forma um pouquinho diferente, que eu acho um pouquinho mais simples, desse jeito aqui. Então, escrevendo aqui uma parte que é transiente e uma parte que é permanente. Então, a transiente, esse A seno, B cosseno de E menos o fator de amortecimento ômega T. Lembrando, o que é ômega D, gente? É a frequência natural amortecida. É aquela diferente da frequência natural não amortecida. E esse ômega aqui, ó, é a frequência de excitação, que é exatamente esse 11 radianos por segundo. Agora, essa aqui é a fase transiente. Já que o nosso fator de amortecimento é menor do que 1, é o nosso caso de amortecimento, para utilizar as fórmulas que estão aqui embaixo, que eu já vou mostrar para vocês. Beleza. Então, temos aqui a fase permanente, tem a amplitude da resposta permanente, eu pedi isso para vocês, ó, letra A, amplitude da resposta permanente, então eu quero achar esse XP, seno de ômega T menos o ângulo de fase. A gente tem como achar isso aqui tudo. Tanto que a letra B está pedindo exatamente esse ângulo de fase aqui. Então, essa é a nossa resposta permanente. Nosso caso aqui é subamortecido. Então, vamos lá. Qual que é a nossa fórmula para o cálculo da amplitude da resposta permanente? É o F0 sobre isso aqui, utilizando o nosso constante de amortecimento do amortecedor, ou, se a gente estiver utilizando o fator de amortecimento, a gente utiliza essa fórmula aqui. Como o exercício deu para a gente o fator de amortecimento, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, F0 sobre o K, raiz disso aqui tudo. Ó, lembrando, o que eu falei para vocês? Que eu vou utilizar o R. O R é a frequência de excitação dividido pela frequência natural. Então, tá aqui, ó. Como que a gente calcula a frequência natural? Raiz de K sobre M. Calculando raiz de K sobre M, raiz de 1000 sobre 2, a gente acha 22,36 radianos por segundo. Depois, a gente tem nosso fator de razão de frequências, é o ômega sobre ômega n. Então, esse ômega aqui é da excitação. O ômega n foi o natural que a gente calculou. Então, fazendo essa conta, a gente acha um fator adimensional de 0,492. Então, beleza, temos aqui todos os nossos dados. Substituindo na nossa fórmula aqui, ó, F0 sobre K é o 500 sobre o 1000. 1 menos o R, que é 1 menos o 0,492 ao quadrado aqui, com tudo ao quadrado, mais
duas vezes o fator de amortecimento, que é 0,1, está no exercício, vezes o R, tudo isso aqui ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente encontra, então, um valor de 0,665 metros. Essa é a nossa amplitude da resposta forçada, ou da resposta permanente. Passando isso para milímetros, 665 milímetros. Beleza. Então, achamos aqui letra A. Letra A já foi amplitude da resposta permanente. Depois disso, vamos lá para a letra B. Letra B, a gente quer o ângulo de fase em relação à sua excitação. Então, a tangente desse ângulo de fase pode ser calculado tanto através do fator de amortecimento, quanto através da constante de amortecimento. Então, eu vou utilizar aqui do fator de amortecimento, que é essa. Então, 2 vezes o 0,1 vezes o R, que a gente calculou, dividido por 1 menos esse R ao quadrado. Fazendo esse cálculo, a gente acha aqui nosso ângulo de fase de 0,13 radianos. Então, esse aqui é o nosso atraso, o nosso ângulo de fase em relação à nossa resposta permanente com a excitação. Então, lembrando, ó, nossa excitação tinha 500 seno de 11t. O nosso vai ter aqui, ó, escrevendo a resposta, 665 seno de 11t menos 13. Então, lembrando que isso aqui vem da fórmula, esse menos, gente, vem da fórmula. Então, a gente conseguiu esse 0,13 aqui. Esse é o nosso ângulo de fase da resposta permanente em relação à nossa resposta, à nossa excitação. Então, vou fazer aqui os dois. Deixa eu ver se eu consigo. Se a excitação tem a seguinte forma, sim, eu tenho a minha resposta assim, ó. Então, ela está com uma certa diferencinha. Essa diferença é esse 0,13 que a gente conseguiu calcular. Então, esse é o nosso 0,13 que a gente calculou entre a excitação e a sua resposta. Beleza, então a gente escreveu aqui a nossa equação da resposta permanente. A resposta permanente está calculada. Agora a gente tem que calcular a outra resposta, a resposta homogênea. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a nossa frequência natural amortecida. A frequência natural amortecida é o ômega D. O ômega D, então vai ser, você pode calcular ele em razão do fator de amortecimento, não, gente, da constante de amortecimento, ou do fator de amortecimento. Como a gente já está trabalhando só com isso, a gente utiliza essa fórmula aqui. Então, utilizando aqui nossa frequência natural amortecida, então, colocando aqui, qual que é a nossa frequência natural não amortecida? 22,36. A gente calculou isso antes. Substituindo aqui os dados que a gente já tinha, a gente acha que a nossa frequência natural amortecida é de 22,24. Vocês viram que a diferença é pequenininha entre um e a outra? Pois estava escrito lá no material para vocês que a frequência natural amortecida é um pouco menor do que a frequência natural não amortecida. Beleza. Então, vamos escrever nossa resposta completa. Qual que é a resposta completa? Então, vou pegar tudo que eu tenho e inserir aqui, ó. X de t a seno de 22,24, porque
esse 22,24 era a nossa frequência natural amortecida. Então, esse aqui a gente acabou de calcular. Isso aqui é o nosso fator de amortecimento. Esse aqui é a nossa frequência de excitação. O resto a gente já tinha e deixou a mesma coisa. Olha, nossa resposta particular a gente já encontrou. Então, ela está toda pronta aqui, ó, do outro lado. Beleza, temos essa equação. Vamos para a primeira condição inicial. A condição inicial de posição. A sua posição do sistema de seguidor no tempo igual a zero é de 30 milímetros ou 3 centímetros. Então, a gente vai pegar esse 30, substituir aqui no x, colocar os zeros todos no tempo para encontrar o valor da nossa constante. Então, a gente coloca aqui, ó, 30 é igual a seno de 22,24 vezes zero. E o que é isso? Seno de zero é zero. Então, a gente tira isso aqui da equação. Temos b cosseno de 22,24 vezes zero. Cosseno de zero é 1. Então, isso aqui tudo dá 1. Exponencial de menos 1,1. Menos 1,1, o que é, gente? É 0,1 vezes 11. Aqui. Vezes zero. Então, exponencial de zero é 1. E aqui do outro lado, o que vai sobrar? 665 seno de menos 0,13 radianos. Não coloque em graus, é radianos aqui, gente. Radianos. Vou até escrever aqui, ó. Radianos. Beleza, o que vai sobrar aqui pra gente? A gente vai sobrar com o 30 desse lado. Aqui nada, aqui é o B vezes 1, então o B está aqui. 665 vezes isso. Então, dá o 86, menos 86,2. Então, a hora que a gente passa o menos 86 para o outro lado, a gente encontra o resultado para B. O valor de B aqui, ó, é 116,2. É a nossa primeira constante que foi determinada. Agora que fica um pouquinho mais chatinho de resolver, porque até aqui, ó, é muito simples, é igualzinho lá no outro exercício. A única coisa que é um pouquinho mais difícil é derivar essa expressão aqui, ó. Vamos derivar essa expressão uma vez para encontrar a velocidade. Então, vamos lá. Qual que é a derivada disso aqui? A gente vai derivar o argumento que está aqui de fora vezes o que está aqui. Depois, a derivada disso vezes o que está aqui dentro. A derivada de um vezes o outro, mais a derivada do outro vezes o 1. É mais ou menos isso. Se vocês lembram lá do cálculo diferencial de vocês. Então, fazendo isso. Primeiro, eu vou fazer a derivada da exponencial. Então, estou pegando isso aqui e vou fazer a derivada disso. A derivada disso é menos 0,1 vezes 11, ou seja, menos 1,1 exponencial daquilo que estava ali em cima. Então, menos 1,1 está aqui, exponencial de menos 1,1t, vezes a exata mesma coisa que estava aqui dentro. Então, esse A seno mais 116 cosseno é exatamente isso que está aqui dentro. Depois, eu vou pegar a derivada disso aqui que está dentro. Então, qual que é a derivada do seno? É o cosseno. Então, 22,24 vezes A, vezes o cosseno disso. Aqui, ó, qual que é a derivada do cosseno? O menos seno. Então, menos 22,24 vezes 116,2, vezes o seno disso. Vezes o que está de fora, que é a exponencial. Exponencial de menos 1,1t. E, por fim, lá, né, não esqueçam dessa última parte, porque se esquecer dessa última parte fica errado. Derivada do seno é o cosseno de 11 vezes
665 aqui, ó. E o que fica dentro é a mesma coisa. Beleza, então achamos aqui nossa expressão para velocidade em função do tempo. Com isso, a gente vai aplicar nossa condição inicial de velocidade. Nossa velocidade inicial é 0. Então, a gente vai pegar esse 0, substituir aqui, e o tempo igual a 0 em todos os tempos. Então, a gente vem cá, ó, 0 é igual tudo que está escrito aqui, ó, a seno de 22,24 vezes 0, seno de 0, isso tudo aqui é 0. Depois, 116 cosseno de 22,24 vezes 0, então isso aqui é 1. Isso aqui tudo dá 1. Esse exponencial de 0 também dá 1. Temos aqui, do outro lado, partindo dessa equação de baixo, 22,24 vezes A vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Temos aqui, do outro lado, menos 22,24 vezes 116 vezes o seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, a gente tira isso aqui tudo. E a exponencial de 0 é 1. E lá no fim, a gente vai escrever exatamente a mesma coisa que a gente já tinha. Então, só escrevi a mesma equação aqui. O que vai sobrar? Isso é 0. Aqui vai sobrar o quê? Ó? Menos 1,1 vezes 116. Então, menos 1,1 vezes 116,2. Exponencial aqui é 1, beleza. Então, essa primeira parte já foi. Depois, segunda parte. A gente tem 22,24A. Então, 22,24A dessa primeira parte aqui. Aqui é 0. E isso aqui dá 7.253,3. Então, com isso, a gente encontra o nosso A. Isola o nosso A. Isolando o A aqui, a gente encontra o valor de menos 320,4. Então, a gente tem A e tem B. Tem aqui, ó, 116,2 do B e o menos 320,4 do A. Então, a gente pega isso tudo que a gente encontrou, insere na nossa resposta, que é essa resposta aqui, insere tudo ali para achar a nossa resposta completa. Então, esse aqui era o A, esse aqui era o B que a gente encontrou. Então, com essa, a gente encontra nossa resposta completa do exercício. E aí, o que vocês acharam? Praticamente a mesma coisa lá da nossa outra matéria, só que com uma dificuldade só na derivada aí? Ou vocês acharam bem mais difícil? É maior por conta dessa derivada, né? A derivada fica um negócio muito grande. Fora que você tem que calcular a frequência natural amortecida, né? Então, vai adicionando umas variáveis a mais. Desenhar é complicado. Desenhar é trabalhoso. Exige tempo. Falar de equação, eu acho que tem gente que gosta mais, né? Pessoa que se identifica um pouco mais com a matemática, com a física. Porque trabalho de engenheiro também é desenhar bastante. Quando eu trabalhava numa empresa, eu ficava o tempo inteiro desenhando. Praticamente, meu trabalho era esse. Ficar projetando algumas coisas, eles pediam lá para calcular, para ver se aguentava, para pegar o que eles faziam mesmo, deixar o projeto tudo certinho, porque para mandar para produção tinha todos os
Paranauê, né? Mas eu recomendo para vocês, né? Quem ainda não aprendeu SolidWorks ou qualquer outro software de CAD aí, aprendam. É essencial aí para vocês. Até se você quiser projetar qualquer coisa para você mesmo, você vai precisar. É um desenho interessante também. Beleza. Gente, vai ter atividade para vocês daqui a pouco. Ah, antes de eu me esquecer, se inscreve no canal, deixa o joinha. E é isso.